Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como deixar de ser um investidor no completo zero, sem saber nem por onde começar para investir como um profissional. Isso tudo rapidamente. Você vai poder começar ainda hoje. O segredo que eu vou te contar aqui é uma estratégia que vai te fazer entender exatamente onde e como investir. Eu mesmo utilizei a estratégia para obter resultados muito melhores do que diversos fundos multibilionários do Brasil. A minha rentabilidade nos últimos anos foi muito superior que a média da Bolsa Brasileira, como vocês podem conferir aqui. E tudo isso aconteceu utilizando a técnica do alto investimento. E nesse vídeo eu vou passar com você por todos os passos dessa estratégia até o final. Você mesmo vai conseguir investir o seu dinheiro nos principais investimentos para iniciantes na Bolsa de Valores. Então fica comigo, continue assistindo, porque no final desse vídeo eu ainda vou te dar um bônus gratuito. Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando eu era mais novo, eu ficava vendo diversos investidores, como por exemplo Warren Buffett e Charlie Munger, obterem retornos absurdos ao longo de diversas décadas de investimentos. E justamente por isso eu virei fã desses caras e já li mais de 15 livros sobre eles. E o principal erro que eu encontrei na abordagem dos influenciadores de educação financeira pelo Brasil foi justamente a adaptação dos princípios desses grandes investidores para a realidade do investidor iniciante. Eles acabam jorrando diversas lições e clichês, mas que no fundo não possuem nenhuma utilidade prática. Mas hoje isso vai mudar. Vou começar falando um grande clichê de Warren Buffett, mas também vou te explicar como que ele funciona na prática. Como você bem deve saber, a primeira regra de Warren Buffett para os seus investimentos é não perder dinheiro. E o grande clichê ainda tem um passo a mais. A segunda regra de Warren Buffett é: não se esqueça da primeira regra. Ou seja, ele diz que você não pode perder dinheiro. E para você não perder dinheiro nos seus investimentos, você precisa primordialmente entender no que você está investindo, ou seja, ter as características e o conhecimento técnico do que você está colocando o seu dinheiro e compreender a fundo o seu apetite a risco. E a técnica do alto investimento é justamente isso. Vou fazer com que você consiga investir da maneira correta em produtos financeiros que você realmente conheça. Mas antes, vamos fazer com que você consiga entender realmente qual é o seu perfil de risco, pois só assim vai ser possível fazer jus a Warren Buffett e não perder dinheiro nos seus investimentos. Para entender qual que é o seu perfil de risco, você vai precisar responder a 3 grandes perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual é o seu nível de aversão ao risco? E aqui você vai ter que entender qual que é a sua relação com a oscilação do seu patrimônio. Se de repente você vê o seu dinheiro subindo, você vai se sentir a pessoa mais rica do mundo? Ou se você vê o seu dinheiro caindo, você vai se sentir a pessoa mais pobre do mundo, vai querer tirar e vai se desesperar? Pois então, se você se encaixar em alguma dessas duas alternativas, o seu apetite a risco, na verdade, não é tão grande quanto você pode imaginar. Dessa forma, evite sempre investir em ativos de risco, que são justamente ativos que você vai encontrar, por exemplo, na Bolsa de Valores. Ou pelo menos, evite investir grande parte do seu patrimônio nesse tipo de produto financeiro. Quanto mais aversão ao risco, mais cauteloso você deve ser nos seus investimentos. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o retorno que você almeja? E essa aqui está diretamente ligada à próxima pergunta, mas basicamente o que você precisa entender dessa pergunta é que você não deve criar, em hipótese alguma, expectativas totalmente irreais de serem concretizadas, que não vão sair da sua imaginação, vão continuar ali no mundo de sonhos. Não existe isso de 1000 virar 10 mil na Bolsa de Valores em pouco tempo. Esquece essa ladainha. Fato é que quanto maior o retorno que você almeja, desde que ele seja real, mais risco você deve correr. Essa é a famosa regra do risco e retorno que você já deve ter ouvido falar. Quanto mais retorno você almeja, mais risco você vai correr. Mas você correndo mais risco, você também tem chances maiores de perder. Então você vai vendo que as coisas estão se ligando. Na primeira pergunta, eu te perguntei justamente sobre o seu risco. E na segunda, sobre o retorno que você almeja. E uma coisa está totalmente ligada à outra, desde que seja de fato algo concreto de você atingir. Saiba sempre, quanto mais retorno eu quero atingir, mais risco eu vou correr. Ou seja, nada é só uma mão. Se eu estou tomando mais risco, eu tenho que ter um retorno maior, porque senão não faz sentido eu correr mais risco para ter um retorno possível menor. A terceira pergunta é a seguinte: o que você realmente sabe sobre investimentos? E é bem óbvio que quanto mais você entende sobre investimentos, sobre os produtos financeiros, maior a probabilidade de você ser um investidor
arrojado. Isso tudo porque, se você parar para pensar, tendo mais conhecimento, você consegue entender os produtos financeiros com mais risco, mais profundamente, você consegue investir neles e, justamente por ter mais risco, te dá essa possibilidade de eventualmente ter um retorno superior. Então, nessa pergunta, você tem que ser bastante sincero. Se você não estuda investimento, se você não investe há muito tempo, você não é um investidor com muito conhecimento. Isso é fato e não é demérito para ninguém. E entender isso é justamente o primeiro passo para você conseguir seguir a estratégia do alto investimento que me levou até os resultados que você já viu. E é muito claro para mim que, se você está começando, o seu principal objetivo deve ser adquirir conhecimento e não simplesmente sair investindo sem saber no que você está investindo. E como você provavelmente é um investidor iniciante na bolsa de valores, o ideal é que você tome um passo de cada vez e não se desespere começando a investir em produtos que você mal conhece. Vai devagar, vai com calma, porque o caminho é próspero, mas ele tem um processo. E fica aqui porque eu vou te falar algumas classes de investimentos na bolsa de valores que vai te possibilitar começar a investir em ativos um pouco mais arriscados e que podem te dar um retorno maior, só que com consciência. Mas antes, ainda tem mais alguns pontos importantíssimos para você não fazer lambança quando começar a investir na bolsa de valores. Vamos lá. Você lembra que eu te falei da necessidade de você conhecer o produto que você está investindo? Pois bem, chegou a hora de entender de fato como funciona e o que tem dentro da bolsa de valores. Muitas pessoas ouvem falar sobre bolsa de valores, mas não sabem ao certo o que ela é. Então vamos lá. A bolsa de valores nada mais é do que um grande mercado de transações de valores mobiliários. A função da bolsa de valores é basicamente intermediar transações e certificar a validade e segurança dessas mesmas transações. No caso do Brasil, temos apenas uma bolsa de valores, que é a B3, também conhecida como Bolsa Brasil Balcão. A B3 é uma empresa que foi criada após a fusão da CETIP com a BMF Bovespa. E falando sobre bolsa, é muito comum que exista uma associação quase imediata entre bolsa de valores e ações. E essa associação não é errada. Realmente você investe em ações pela bolsa de valores. Mas o que é essa tal de ação que tanto se fala por aí? Uma ação nada mais é do que a menor parte do capital social de uma empresa. Em outras palavras, a fração mínima de uma empresa que precisa estar no seu nome para você virar sócio desta companhia. E para comprar uma ação, como é que funciona isso? A verdade é que você precisa emitir uma ordem de compra pelo home broker, que é a plataforma de negociação de uma corretora. Mas quem intermedia as ordens de compra e venda entre as corretoras é a própria Bolsa de Valores, aqui no Brasil, a B3. Além disso, empresas que desejam abrir o capital e vender suas ações para o público geral também entram em contato com a Bolsa de Valores, com a B3. E por que disso? Justamente para saber dos custos operacionais de colocar as ações da sua empresa abertas para o público e ver a validade ou não desse processo. E agora sim, com essa base está na hora de você conhecer os 3 melhores investimentos para iniciantes na bolsa de valores. Esse é o caminho inicial para você dar início à técnica do alto investimento. Então vamos lá. Antes de mais nada, é fundamental te lembrar que você ainda é um investidor iniciante. Logo, você vai ter grande parte do seu dinheiro, do seu patrimônio, alocado em títulos com menor risco do mercado. Como, por exemplo, os CDBs de 100% do CDI e com liquidez diária e, principalmente, o Tesouro Selic. Então é fundamental enfatizar que grande parte da sua carteira, 85%, 90%, 95%, deve estar nesses títulos com a maior segurança do mercado e não nos produtos que eu vou te falar agora, que estão na bolsa de valores e que são, consequentemente, muito mais arriscados. Sabendo disso, eu já posso começar a te explicar quais são os melhores investimentos para iniciantes na bolsa de valores. Bom, a primeira classe de produtos que eu gostaria de falar aqui com vocês são os ETFs, que nada mais são do que os fundos de índice. E para entender o que é um fundo de índice, primeiramente a gente tem que compreender o que é um índice. Um índice nada mais é do que uma carteira teórica elaborada para a gente ter uma média de determinado setor da economia ou da economia das empresas como um todo. E eu vou te dar um exemplo clássico. Quando o William Bonner, lá no Jornal Nacional, fala a Bolsa de Valores do Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1%. O que ele está querendo dizer? Que o Ibovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores, subiu 1%. E dentro desse índice, que é uma carteira teórica para a gente saber a média do mercado, estão as principais empresas listadas na nossa bolsa. Então a gente pode falar de Ambev, Vale, Petrobras, todos os bancos, Bradesco, Itaú, Santander,
tudo tá ali dentro. Então, quando ele fala que a bolsa de valores subiu 1%, a consequência disso é que a gente sabe que, na média, essas grandes empresas, de acordo com o seu valor de mercado, com o tanto que elas são negociadas na bolsa de valores, subiu 1%. Se ele falar que caiu 1%, na média, essas empresas caíram 1%. Então, é um indicador. O índice nada mais é do que um indicador do que está acontecendo, tanto com todas as empresas de uma maneira geral, ou com empresas de um determinado setor, de um determinado tamanho, seja do que for. Você pode criar um índice para basicamente qualquer coisa. E como eu te disse, o principal índice da Bolsa de Valores é o Ibovespa. Só que você não compra Ibovespa, não existe isso, né? Por quê? Porque é uma carteira teórica, não existe na prática. E aí, grandes empresas vão lá e replicam essa carteira teórica em uma carteira que realmente existe. E você pode investir nessa carteira via o que? Os próprios ETFs. Então, para você investir, por exemplo, no Ibovespa, você não vai investir no Ibovespa e sim no BOVA11, que é o ETF que vai replicar a carteira teórica do Ibovespa. Então, quando você investe em BOVA11, você vai estar investindo ali nas principais empresas do nosso país. Então você compra uma cota de um fundo e a consequência é que você está diversificando seu investimento entre todas essas empresas que eu já falei para vocês. E você também tem a possibilidade de investir lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil. Mas como você faz isso? Comprando o ETF IVVB11, que vai replicar o SP500, que é o principal índice da Bolsa Americana, com as 500 maiores empresas listadas lá nos Estados Unidos. Então, ao investir no IVVB11, você vai estar replicando o principal índice lá dos Estados Unidos, que é o SP500. Olha só que coisa. Então, esse investimento é bom para iniciante porque ao comprar uma cota de um ETF, você vai estar diversificando os seus investimentos e não vai estar tendo que fazer uma análise muito ampla de uma empresa em específico, que é uma coisa para investidores mais avançados. Então, ETFs são sim uma possibilidade para você começar a investir na Bolsa de Valores. E, gente, continua nesse vídeo aqui porque no final tem o bônus, não se esquece não, hein? Vamos agora para o segundo produto financeiro que você pode investir na Bolsa de Valores, mesmo você sendo um iniciante. Vamos lá. O segundo produto nada mais são do que fundos de fundos. E aí você me pergunta, como assim fundos de fundos? Nada mais são do que um fundo que faz seleção de outros fundos. Então, funciona da seguinte forma. O que é um fundo, né, gente? Um fundo nada mais é do que uma gestora pega dinheiro das pessoas, pega não, né? Não, parece que tá roubando. Não, uma gestora basicamente vai vender cotas e vai captar esse dinheiro e com essas cotas desses fundos vai investir em produtos que ela acha adequado. Então, basicamente, o que você está fazendo é contratando uma pessoa experiente de mercado para investir o seu dinheiro. E quando você contrata uma pessoa experiente de mercado para investir o seu dinheiro em outros fundos, você vai estar investindo em um fundo de fundos, porque você compra a cota de um fundo e esse fundo, por sua vez, vai investir em diversos outros fundos. Então, é uma diversificação da diversificação da diversificação. Por quê? Porque dentro de um fundo, eles já possuem várias posições. Um fundo que investe em vários fundos são várias posições. Então, essa é sim, sem dúvida nenhuma, possibilidade. Para você que não sabe nem por onde encontrar, nem nada do tipo, você pode ir no Google e escrever FOF, F-O-F, ou Funds of Funds, abreviado. Então, essa é uma categoria de fundos específica que vai investir em outros fundos. O terceiro grande investimento para iniciantes na Bolsa de Valores são os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são basicamente divididos em dois grandes grupos, os fundos de papel e os fundos de tijolo. Os fundos de papel são fundos que fazem seleção de títulos, produtos financeiros relacionados ao mercado imobiliário. Já os fundos de tijolo são aqueles fundos que vão investir em imóveis propriamente dito. Mas o que esses dois têm em comum? Tanto os fundos de papel quanto os fundos de tijolo vão te dar a possibilidade de receber os aluguéis, porque quando você investe em um empreendimento imobiliário, você acaba com o objetivo, né, de receber aluguéis todos os meses. E a mesma coisa quando você investe em fundos imobiliários. Então, todos os meses vai cair um aluguel, um dividendo pelo aluguel. A distribuição do lucro desse fundo vai cair para você na conta da sua corretora. Mas, gente, aqui você tem que tomar muito cuidado. Não foque em fundos imobiliários específicos, foque em carteiras com mais de 5, mais de 6, mais de 7 fundos imobiliários. Faça uma carteira com pelo menos 10 fundos imobiliários e não foque apenas em um. Por quê? Porque investir em fundos imobiliários é renda variável, você pode acabar se estrepando se você fizer a escolha errada. Então, sempre invista em uma carteira. Mas, Gustavo, onde é que eu encontro uma carteira de fundo imobiliário? Calma, você consegue investir
indiretamente uma carteira de fundos imobiliários investindo no principal índice dos fundos imobiliários, o IFIX. Além disso, você também pode assinar uma casa de análise que os analistas dessa casa de análise vão te recomendar quais fundos imobiliários você deve ter na sua carteira. Aqui no canal a gente sempre recomenda a Suno, mas existem diversas outras possibilidades aí no mercado que especialistas dentro dessas casas de análise fazem recomendações para você ter dentro da sua carteira, tá bom? Inclusive vou deixar links de desconto aqui na descrição caso você tenha interesse de ter acesso à indicação dos principais analistas do Brasil, beleza? E esses foram os 3 principais investimentos para você que é iniciante na Bolsa de Valores. Mas calma, lembre-se sempre que apenas uma pequena parte da sua carteira entra nesses 3 ativos que eu falei para vocês, e não a carteira inteira, jamais. Você está começando, e lembra que eu te falei lá no início desse vídeo? Isso é um processo, é um caminho, e esse é apenas o seu primeiro passo. Comece devagar. Bom, gente, para você que não me conhece ainda, eu sou o Gustavo, sou fundador do Investidor Sem Grife, sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e também sou escritor deste livro aqui, fundamentalmente lições indispensáveis para investidores de sucesso. Aqui possuem diversas lições dos maiores investidores da história, tem diversas reflexões aqui dentro e foi publicado pela mesma editora de Pai Rico, Pai Pobre, a Alta Books. Então, bem interessante, se você quiser adquirir, obviamente também vou deixar o link aqui na descrição. E o bônus que eu falei para vocês é que eu também possuo um livro gratuito, um e-book gratuito que você também vai poder baixar com o primeiro link aqui na descrição, nos comentários fixados. Então, mas eu não tenho dinheiro para comprar seu livro ainda, você vai ter um livrinho ali que é bem menor, com menos conteúdo, mas gratuito, que você não vai precisar pagar. Então lê lá, caso você goste, você eventualmente pode ir juntando dinheiro para comprar esse livro, que também não é nada muito caro, R$40 de frete grátis chega na sua casa, beleza? Então é isso, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, gostei desse vídeo, muito obrigado, Gustavo. Se você não gostou, você também comenta aqui embaixo, Gustavo, traz um vídeo complementando tal coisa, não entendi direito, investe na prática, tem diversos vídeos aqui que eu já investi na prática, mas eu invisto de novo, não tem problema nenhum. Então é isso, gente, comenta aqui embaixo porque ajuda muito o canal, deixe seu like, se inscreve no canal, porque isso é um símbolo que vai ajudar muito, é uma retribuição sua que vai ajudar muito a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e valeu!